Aleluia. Quero falar para você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. E eu quero que você ouça e preste muita atenção em nome de Jesus, porque isso aqui está o segredo da tua vitória. Amém? O segredo da sua vitória está na mensagem que você vai ouvir hoje. Preste bem atenção. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, outras vão assistir depois, que tem gente que não assiste a gente na hora, de medo de aparecer o nome lá e ver que está assistindo, mas depois no outro dia vai assistir. Amém? Que seja abençoado também. Morre de medo de identificar. Mas essa é uma palavra que é um grande segredo para a sua vitória. Amém? É um grande segredo. Eu diria que é o principal segredo, né? É o principal segredo. E quando eu retomava essa palavra e preparava ela, eu dei o nome dela, que Deus dará a vitória em frente até o final. Amém? Se você quer viver, querido, não retroceda. Você está entendendo? Ouça aqui. Se você quer viver, se você quer avançar, e se você quer ver Deus agir na sua vida, não volte atrás. Você está entendendo? Não retroceda. Nunca se intimide frente a uma afronta na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O diabo, ele é terrível. O inferno é terrível. O inferno articula as coisas contra você. O crente precisa entender um pouco sobre batalha espiritual. Sabe por que o crente tem dificuldade com batalha espiritual? Porque ele sabe pouco sobre oração. E quem não conhece oração não consegue andar na batalha. Só anda na batalha quem conhece oração. Então ele conhece pouco de oração, então ele tem dificuldade de avançar na batalha. Quando o inferno vem com uma estratégia, né, nós temos que saber quais são as estratégias de Deus para a nossa vida e reconhecer o que o inimigo tem proposto para nós também. Porque você tem que se conhecer em Deus. Quando eles vão chegar na terra prometida, eles vão pular, né, eles vão entrar, a hora que vai cair, antes de cair a muralha de Jericó, Deus manda eles fazer um reconhecimento daquele lugar, conhecer, ver quem são os inimigos deles. O crente não conhece os seus inimigos, o crente conhece que Jesus, ele é o sangue, ele derramou o seu sangue e nós somos vitoriosos no seu nome, com certeza. Só que ao primeiro ataque do inferno não sabe o que fazer. Isso acontece com 99% das pessoas. Porque conhece o que Deus pode fazer, mas não conhece a estratégia do inimigo. Quando o inimigo bate, e até mesmo conhecendo o que Deus pode fazer, acaba cedendo, porque não sabe se Deus está vendo aquilo ou não. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? E o que nós vamos falar hoje vai trazer ao encontro de você uma força, para você entender uma arma que está com você, que você não pode parar, você não pode abandonar ela, porque se ela não parar dentro de você, então você é vitorioso em qualquer coisa. Em nome disso, chama paz de espírito. O inferno quer arrancar a sua paz, querido. Tirou a sua paz de espírito quando desce um desenho do inferno. Por que eu falo quando desce? Porque nas regiões celestiais as nossas lutas, não é? Então vem de lá. Você já reparou que quando começa a acontecer alguma coisa, as pessoas falam assim, mas puxa vida, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. Desce um desenho das trevas. Não, e a Bíblia fala para ser cauteloso com as coisas. A Bíblia fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só fugirá de vós se você resistir ele, porque se você não resistir ele, ele não fugirá de vós. Como eu vou resistir um oponente que eu não conheço? Então vem uma estratégia pontual do inferno. Sabe quando você vai fazer um projeto de alguma coisa? Quando você desenha, você vai construir uma casa, ou você que vai construir alguma coisa, você desenha um projeto, você marca ali, marca os pontinhos, puxa ali, mede certinho. É um projeto físico. Aquele projeto ainda não aconteceu ainda, mas ele está vindo para acontecer. No mundo espiritual a mesma coisa. Os projetos do inferno e os projetos de Deus. Temos projetos do inferno e projetos de Deus. Os projetos de Deus, você conhece eles, a primeira coisa que o projeto de Deus faz é destruir com o projeto das trevas, é a primeira coisa que ele faz. Mas para eu entender que ele vai destruir com os projetos das trevas, eu preciso entender que as trevas também faz projetos, e como que funcionam esses projetos das trevas.
É como se pegar uma planta arquitetônica e nessa planta tem os pontos certinho. O diabo mapeia, ele anda ao derredor, buscando uma brecha para ver se ele entra, para ver se ele pode tragar. Então em volta disso ele mapeia os pontos fracos, porque todo mundo tem ponto fraco. Ele mapeia e ele faz com que uma tropeçada leve a outra tropeçada, e a outra leve a outra. Então ele consegue cadenciar todas essas ações, porque um abismo puxa outro abismo. Então ele vai cadenciar de um desenho, é como se um dominó, e aquele desenho está pronto para acontecer. O próprio Pedro do lado de Jesus sofria isso. Jesus falou para ele: Pedro, orei por você. O diabo pediu para peneirar você como um trigo, para colocar você para cirandar, para ficar em roda como um trigo. E eu intercedi por você, Pedro. Jesus falando para ele. Então nós estamos falando de um projeto do inferno, que quando esse projeto do inferno vem, ele vem arquitetado para aqueles pontos que na tua vida precisam de fortalecimento. Quando desce naquele ponto, sabe de uma coisa? É naquele ponto que você vai ser atacado. Então ouça bem, você que é homem, que não foi curado com relação à mulher, pode ter certeza, vai vir um ataque na tua vida aí. Você que é mulher, que não foi, arrumou sua vida em relação a homens, então virá ataques aí. Você que não foi curado em relação ao dinheiro, virá ataques aí. Você que não foi curado em relação às suas emoções, aí virão ataques. Tudo o diabo também sabe, a não ser aquilo que você coloca nas mãos de Deus e pede para o Senhor cobrir. Porque Deus não larga você no meio da luta sozinho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E quando desce arquitetado as coisas, não é para fazer acontecer somente, mas é para arrancar o centro da sua paz. Sabe por que muitas pessoas pensam em suicídio, outras efetuam o suicídio? E nos tempos de hoje, né? As pessoas entram em depressão e muitas coisas. Eu sei que depressão é uma doença, mas tem muitas coisas que são desencadeantes disso. Sabe por que muitas pessoas têm problemas com isso? Não é porque perderam tudo, é porque perderam a paz. Porque se tudo na tua vida, se tudo na vida das pessoas segurasse a própria vida dela, não viria tantas pessoas ricas, milionárias, tirando sua vida. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando sai de nós a paz de espírito. Amém? Amém? Mas tem algo do Senhor para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui fortalecido em nome de Jesus. Vai sair daqui muito fortalecido, porque a palavra do Senhor nos fortalece, para que não atire de nós a paz. Por mais que você veja o desenho acontecendo perto de você, fica tranquilo, vai acabar logo, fique em paz. Vai acabar logo, e você vai sair da cova dos leões em pouco tempo. Amém? Não somente sair, mas sair com honra. Sair com honra, como foi com Daniel. Amém? Vai comigo aqui em Filipenses 4:6. Olha lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. O que é coisa alguma? Você consegue pegar coisa alguma? Coisa alguma não dá para você palpar, porque é qualquer coisa. Não andai inquietos em hipótese alguma. Não ande inquieto por coisa alguma. É coisa alguma, é o filho que fica doente, é o marido que não está bem dentro de casa, é a esposa que não está bem dentro de casa, é o emprego que não está legal, é a falta do emprego, é o dinheiro que você precisa para pagar a conta, é as coisas que estão acontecendo perto de você. Parece que as coisas, o desenho do inferno está acontecendo. Não andeis inquietos. Primeiro passo: não andeis inquietos por qualquer coisa, porque tudo que você olha para o seu redor não acontece do jeito que você queria. Concorda comigo? Nem tudo acontece do jeito que você queria. Puxa, como seriam as coisas se acontecesse do jeito que você queria? Talvez o mundo seria catastrófico para muitas pessoas, porque talvez o umbigo seria o centro de muitos. Mas não acontece do jeito que a gente quer. Por quê? Porque Deus tem um plano dele do jeito dele. E no plano dele, do jeito dele, é as coisas da forma dele. Então que ele fica tranquilo, porque se você andar inquieto, isso não vai ajudar Deus a resolver nada. Não que Deus precise da sua ajuda, mas Deus precisa que você se cale, porque Ele acrescenta na vida daqueles enquanto dormem.
Ele acrescenta na vida dos seus enquanto dorme. E por que Ele acrescenta na vida dos seus enquanto dorme? Porque enquanto você dorme, a sua boca está fechada. E você para de abortar bênçãos que Deus tem para a tua vida. E você para de consolidar o plano do diabo, a ação, o projeto de Satanás. Você para quando você fica quieto. Amém? Então não vos inquieteis por nada. Qual é a situação que te inquieta? O que te inquieta? Não vos andei inquieto por nada. Qual é o ponto que arranca a sua paz, querido? Puxa vida, tem tanta coisas pequenas que as pessoas olham para você e falam, puxa, mas isso daqui, desse tamanho está arrancando a tua paz, mas você olha aquilo como algo muito grande. Não perca a sua paz, então não andeis inquietos. Mas como que eu vou agir em frente a essa palavra? Como que eu não vou como que eu vou não me inquietar frente à situação que eu enfrento? Olha a sequência, já dá a receita na sequência. Ele fala assim, ó: antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo conhecidas diante de Deus. Ele está dizendo, antes as vossas petições. O que é uma petição? É algo que você precisa e pede. É uma ação de pedir. Antes aquilo que você precisa e pede está na presença dele. Ou seja, você precisa falar com ele e pedir para ele. Tem muita gente que acha que correr atrás da bênção, pedir a bênção do Senhor é coisa para gente fraca. Não é, querido. Orar ao Senhor por bênção é bíblico. Antes as suas petições, as suas necessidades sejam conhecidas diante dele. De que jeito? Aí ele fala mais uma receita aqui ainda. E fala assim: pela oração e súplica com ação de graças. Pela oração, pela súplica, as suas necessidades estão sendo apresentadas, as suas petições estão sendo colocadas na mão dele. Agora o próximo versículo dá a resposta desse versículo. E olha o que diz no próximo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Assim, dessa forma, a paz de Deus vai tomar o seu coração, vai tomar o seu sentimento, e tudo que você pedir será conhecido nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus há um conhecimento de tudo que você apresenta. Olha aqui, você não vai resolver tudo, querido. Aliás, você não vai resolver nada, porque tudo que você tentou colocar a sua mão até hoje, o que aconteceu? Antes você apresentar ao Senhor, e você vai ficar em paz, porque você apresentou o teu pedido a Ele, e você não vai andar inquieto mais, em nome de Jesus, amém? É uma qualidade tremenda isso, querido. É uma qualidade, porque tem gente que reluta em viver em paz. Tem pessoas que relutam viver em paz, sabia? Parece que tem gente que gosta de viver na fornalha, mas não é na fornalha do espírito. Gosta de viver com uma vida cheia de bagunça. Parece que se tiver certo as coisas não está certo. Parece que está dando certo, não está certo. Eu sei que a nossa vida é cheia de lutas, porque no mundo teremos aflições, nós temos essas aflições. Mas tem gente que busca por aflição. Ela não consegue ficar quieta, ela não consegue acalmar o coração, ela não consegue entregar na mão de Deus as coisas, ela sempre está buscando uma razão para não ter paz. Parece que vive uma adrenalina de falta de paz. Tem gente que tem dificuldade, que reluta viver em paz. Eu diria que essa paz que as pessoas relutam em viver, sabe por que relutam em viver em paz? Porque a paz só segue os pacificadores. Paz só segue pacificador. Você que não é pacificador, você não tem paz. Uma pessoa que não é pacificadora é uma pessoa que não tem paz. Pode enganar quem você quiser, quando você deitar no teu travesseiro, a paz não está no teu coração. A paz só segue pacificadores. Lá em Mateus 5 fala que os pacificadores serão conhecidos, chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra bem-aventurado nesses dias a gente tem falado muito feliz daquele que é pacificador, porque esse sim será chamado filho de Deus. Do contrário não, do contrário o que não é pacificador não é chamado filho de Deus. O que não é chamado filho de Deus é o filho da mentira, e o filho da mentira é o filho do diabo.
Eclesiastes fala que Deus abomina algumas coisas, e a última, ele odeia irmão que joga irmão contra irmão. Irmão que joga irmão contra irmão não tem paz no coração. Ficou bonito. Irmão que joga irmão contra irmão não tem paz no coração. Pessoas que não são pacificadoras não são chamadas nos céus de filhos de Deus. A hora que chega nas regiões celestiais, na hora de resolver as coisas, a hora que dá o passo, querido, porque você pode espernear o tanto que você quiser aqui, o negócio é resolvido nas regiões celestiais. Na hora de resolver nas regiões celestiais, de denunciar na corte celestial, a hora que você vai apresentar, se você não é pacificador, você não tem crédito lá, porque só tem crédito lá quem é conhecido como filho de Deus. Amém? Que tu está dizendo a paz no teu coração. Tem gente que quer ter paz, mas não quer ser pacificador. Quer ter paz, mas não quer. Vai comigo em Mateus 5:9, vamos ler o que está lá. Eu estava falando já desde daqui lá. Mateus 5:9. Olha o que está aqui escrito lá. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero que deixe esse versículo aqui. Esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha, ouça bem aqui. Pacificador não é pacífico. Uma pessoa pacífica nem sempre é pacificadora. Pacífico é o que é da paz. Sabe o que é da paz? É aquele que é omisso aos conflitos espirituais. Não, porque eu sou da paz, tranquilo. Não, eu de boa, não, é porque vai colocar o banheiro agora, vai ter que pôr banheiro masculino, feminino separado, e um banheiro para todo mundo junto. Não, tá bom, de boa, não vamos confrontar, não, a gente é da paz. Você é pacífico. Pacífico é o que quer agradar ambas as partes. Pacífico é o que sabe o que está errado, mas não quer confusão, ele quer agradar ambas as partes. Pacífico é omisso. Tudo que é pacífico é omisso. Pacificador, o pacífico é o da paz. O pacificador é o que promove a paz. E para promover a paz você entra em guerra. Nós estamos falando do príncipe da paz. O Senhor, Ele é o príncipe da paz. Jesus, o príncipe da paz. O príncipe da paz é o Senhor da guerra. Toda vez que você for promover a paz que excede todo entendimento, você vai ter que acalentar a alma. Você vai ter que dar uma ordem para a alma. E a ordem para a alma é o quê? Não vos inquieteis a respeito de qualquer coisa. O dia que você se levantar, onde você estiver, e você ser uma voz profética e falar, não vos inquieteis por coisa alguma, naquele momento você arrumou confusão para a sua vida. Porque o inferno está olhando para você, está olhando para a sua casa, está olhando para tudo que você está fazendo. E o que ele não quer que aconteça é que você seja um promotor de paz. Porque a paz só segue os promotores da paz. A paz não segue quem não é promotor de paz. E qual o problema maior disso? O problema maior disso é que no meio da guerra, se você não tiver paz, você não vence a guerra. Não é se você não tiver força, não é se você não tiver condições financeiras, não é se você não tiver saúde, é se você não tiver paz. Está entendendo? Se você está andando no meio de uma luta, seja qual luta for que você estiver passando, qualquer natureza que ela for, se você não tiver paz e postura de um pacificador no meio daquilo, uma pessoa pacífica e pacificadora no meio daquilo, se você estiver passando por qualquer luta na sua vida e isso não gerar paz no teu coração, você não se sustentar em paz, então a guerra foi perdida já. Amém? Ninguém fala amém? Aleluia. Puxa, pastor, eu estou enfrentando uma luta na minha vida, você não faz ideia. Não, é uma luta contra o pecado, é uma luta contra as finanças, é uma luta contra os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu entendo talvez as suas lutas, eu entendo talvez o que você esteja passando, talvez eu não sei de tudo, mas o Espírito Santo sabe. Mas uma coisa eu posso te falar que eu sei: se você tiver paz no teu coração, você passa isso e nem vê. Amém? Se você tiver paz no teu coração, você cruza essa linha e você não vê. Você se mantém firme até o final e você vai ver Deus honrar você. Amém? Está entendendo aí? Em nome de Jesus. Qual é o ponto da tua vida aí
que tem gente que fala, puxa, eu quero abandonar tudo. Será que abandonar tudo vai resolver alguma coisa? Será que se você largar tudo, resolve as coisas? Porque se resolver as coisas, nós podemos ter atitude que mudam, mas e se não resolver? Não adianta nada abandonar tudo, mas o problema continua lá. Você está entendendo? Se o problema continua lá, a paz tem que estar com você. Porque é depois que você vence isso, por meio da paz que está no teu coração, que as coisas funcionam. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Daniel 6. Daniel capítulo 6. Daniel 6. Olha lá que está escrito lá, versículo 1. Escrito Daniel 6:1 fala assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais um era Daniel, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha aqui, Daniel, o homem que está no reinado, que vem junto com uma galera de outro lugar, do cativeiro. E naquele reinado que ele está, o rei fala, eu vou levantar 120 líderes aqui dentro, presidentes eles chamam aqui, para cuidar de todo o povo e para segurar com que eu não esteja dano, né? O rei fala, para que eu não sofra dano do povo. E sobre esses 120 eu vou estabelecer 3 que vão cuidar desses 120. E os 3 que eu vou estabelecer, ele fala, são príncipes. Príncipes que vão cuidar desse povo. Olha o que diz na sequência, os 3 presidentes. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Daniel, ele começa a passar por cima, não que ele passasse por cima para roubar cargo de alguém, mas Daniel, pelo espírito excelente que estava nele, ele começa a sobrepor os 120 e se destacar entre os 3, porque nele tinha um espírito diferente. Qual é esse espírito? O espírito da paz. Daniel tinha um espírito da paz, que era um espírito diferente, você já vai entender no restante do texto que a gente vai ler depois. Tinha um espírito nele que trazia paz a ele. E onde você está, se o espírito da paz está com você, você é distinguido. Olha na sequência, vai comigo. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então começam a pesquisar a vida de Daniel para ver se achava alguma culpa nele, para ver se achava algum vício nele, alguma coisa errada, mas não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel. Aí eles olham para o outro e falam, nós não vamos conseguir derrubar Daniel, na vida dele nós não encontramos nada, então agora vamos fazer o seguinte, nós podemos agir contra uma lei, contra o próprio Deus, na vida do Deus que ele serve. E chegam esses homens então ao rei, e olha a audácia, chega no rei e fala, rei, é o seguinte, no meio do povo aqui, ó, tem muita gente que fica orando aos seus deuses aí, ao Deus deles. Faz o seguinte, rei, decreta no meio do povo, decreta uma ordem, que durante 30 dias, ninguém se dobre ou peça coisa alguma ao seu Deus, a não ser somente a ti, ó rei. Aí o rei pega e fala, não, tudo bem, beleza, vamos decretar isso daí. E o rei decreta esse édito. Era um tipo de decreto, ouça bem, que não podia ser revogado. É o decreto da lei dos medos e persas, não podia revogar. Se o rei decretou, o próprio rei não tem mais poder de revogar aquele decreto. Está entendendo? O que acontece? Vai comigo no próximo versículo. Acho que no próximo. Acho que no 10, versículo 10, olha lá.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto, olha lá, entrou na sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. Daniel ficou sabendo da acusação, e a acusação, não era acusação, mas o que tinha o rei falado era o seguinte: aquele que se prostrar a um Deus, a qualquer Deus nesse tempo, esse que se prostrar vai ser jogado na cova dos leões. Essa era a ordem. Então Daniel quando ele fica sabendo dessa ordem, que todo aquele que ia ser jogado na cova dos leões, porque todo aquele que se dobrasse ao seu Deus e pedisse alguma coisa e não fosse ao rei, durante 30 dias ia ser jogado na cova dos leões, ele toma uma posição. Olha o que diz o seguinte: ele 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Vou falar uma coisa para você que não é para você entender o que é. Daniel ouve aquele édito, ouve aquilo e toma uma posição, fala: eu vou orar 3 vezes por dia, na janela para Jerusalém. A questão é que ele não tomou uma posição de orar 3 vezes por dia. A questão é que ele já orava 3 vezes por dia, conforme fazia sempre. Está ali embaixo. Daniel sempre, 3 vezes por dia, tinha uma janela com a volta para Jerusalém, a terra dele. Ele dobrava o seu joelho ali e orava ao seu Deus. E foi assim que descobriram que Daniel tinha alguma coisa que eles podiam pegar. Então o édito era o seguinte, que Daniel era contra Daniel, para que Daniel não orasse. E o que Daniel faz? Quando ele fica sabendo do decreto, ele vai e fica no mesmo lugar e ora do mesmo jeito e não altera nada. Porque quem realmente tem paz no coração não é alterado por qualquer circunstância que mude ao seu redor. Ele continua do mesmo jeito, orando da mesma forma, sem nenhum tipo de interrupção naquilo que ele fazia antes. Ora, podia Daniel não comprar uma confusão dessa? Podia Daniel durante 30 dias não orar ao seu Deus? A ordem era essa, porque se ele orasse a Deus, ele ia para a cova dos leões. Então podia Daniel não orar, passava 30 dias rapidinho. E o que Daniel fez? Não mudou o seu propósito com Deus. Porque aquele que tem paz no coração não muda o seu propósito com Deus, querido. Quem vive na paz do Senhor não muda, paga um preço por isso. Muitas vezes você paga um preço porque você fica firmado na paz. E na paz do Senhor você paga o preço, porque o inferno quer tirar a paz do teu coração. No outro dia, após que sai a lei, vem esses caras e vão olhar, ver se Daniel está orando. Porque Daniel não podia orar. Eles chegam, olham e vê, Daniel está orando. Aí eles correm lá no rei. No rei e fala: rei, é o seguinte, lembra do édito que você publicou aí antes de ontem aí? Sim, lembra? Daniel não está obedecendo. Daniel não está obedecendo. Aí a Bíblia fala, eu estou pulando uma parte já aqui, resumindo. A Bíblia fala que esse rei começou a ficar nervoso e durante a tarde toda ele ficou trabalhando para tentar revogar o próprio édito que ele publicou. Mas o que aconteceu, a hora que os inimigos começaram a entender que ele estava tentando revogar, chegaram nele e falaram: ô rei, o negócio é o seguinte, você não pode voltar atrás. Talvez se você voltar atrás é você que vai ser jogado na cova dos leões. Você não pode voltar atrás. Aí o rei chega até Daniel e fala: Daniel, é o seguinte, você vai ter que ser jogado na cova dos leões. Só que, olha no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei olha para Daniel e fala: você serve a esse Deus continuamente. Eu acredito, Daniel, que o Deus que você serve continuamente, esse vai te livrar da situação que você entrou. Tem gente que tem mais fé no seu Deus, no que Ele pode fazer na tua vida, do que você mesmo às vezes. Tem pessoas que você levou a palavra de Deus, que você orientou, que você falou no coração, que você sustentou os joelhos em momentos difíceis,
E essas pessoas olharam para você e falaram: puxa vida, mas você tem um espírito de paz no teu coração, Deus é contigo. E quando você passa por luta, essas mesmas pessoas têm a fé que por mais que você esteja passando por luta, o seu Deus vai responder ao teu respeito. Amém? Querido, eu quero falar para você uma coisa: Deus sempre responde um coração que está em paz. Deus sempre vem com uma resposta para um coração que está entregando em paz, que não está conturbado. Por isso, não vos inquieteis. Olha o que acontece. Vamos pular aqui um pouquinho. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O rei passa a noite conturbado. Ele passa pensativo e fala que ele perdeu o sono. E ele chega de manhã, ele vai correndo para a cova, porque foi colocada uma pedra em cima dessa cova. E quando ele chega lá, olha o que acontece. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele chega lá, tira a pedra, dá um grito lá: ô Daniel, mas nada de uma voz meio triste. O Deus que você serve, por acaso, teve força para te libertar daí? Você acabou não morrendo? Daniel responde o seguinte: ó rei, vive tu eternamente. Ele fala assim: ó, o Senhor mandou aqui anjos que amarraram, que ataram a boca dos leões. Os anjos vieram e seguraram a boca dos leões, e os leões não fizeram mal algum. Você já viu o leão caçando alguma vez? Você já viu algum vídeo na internet de leões caçando? Primeira coisa que um leão faz não é morder, é abrir as suas garras e puxar com as garras. Aqui não diz que veio os anjos, amarrou as pernas dos leões, amordaçou ele e o leão ficou no cantinho parado. Não fala isso. Aqui fala que a boca dos leões foi amarrada. E eu entendo que esses leões ficaram andando em volta de Daniel, para lá e para cá, andando, com as garras ali, andando, mas com a boca fechada. Eles estavam andando para lá e para cá, mas estavam sem poder de ação contra Daniel. Porque quando você está em paz, em qualquer circunstância que você estiver, não só Deus fecha a boca do leão ao teu respeito, mas também Deus traz quietude à própria situação que você está vivendo. Amém? Deus traz quietude. Você vê os leões, mas os leões não agem contra você. Você vê porque Deus trouxe quietude a toda a situação. Olha aqui, Deus está movendo no teu coração para esse tempo, um tempo de força, um tempo de paz, porque coisas maiores, coisas grandiosas serão virão na tua vida em 2022. Coisas maiores do Senhor virão sobre você em 2022. Mas Deus está movendo. Aprenda a andar no meio dos leões. Aprenda a viver no meio de ambientes onde a sua paz é a última coisa que você tem. Daniel não tinha mais nada a não ser a paz do coração dele. Tem situações que acontecem na sua vida que parece que sumiu tudo de perto de você. E se sumiu tudo de perto de você, mantenha a paz, porque se você tiver a paz, você tem tudo. Amém? Olha comigo, vai aqui comigo assim, ó. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ó rei, olha aqui uma coisa: em mim não foi encontrada coisa errada. Ele diz para o rei, ele fala: eu estou limpo, ó rei, perante o meu Deus e perante você. Eu estou limpo perante o meu Deus e perante você. E porque eu estou em inocência perante o meu Deus e perante você, eu sei que eu passei por essa luta com as bocas dos leões amarradas e com a quietude, tudo está acontecendo, porque Deus sabe qual é o meu posicionamento nele.
O que lhe interessa? Olha aqui para mim. O que lhe interessa na luta que você está passando? Você conhecer o inimigo também, mas agora se conhecer. Qual é o teu posicionamento perante o que você está vivendo? Qual é a paz que reina no teu coração? Não andeis inquieto por coisa alguma. Coisa alguma. Isso não assina embaixo um atestado de preguiça na sua vida. Isso não assina para você um atestado de desleixo, não. Isso assina para você que você está em paz, mesmo que as coisas ainda estejam escuras, porque na caverna dos leões não tinha energia elétrica. Mesmo que você olhe e não vê saída, mantenha a sua paz. O dia vai nascer e Deus te guardou até agora e vai te guardar até o amanhecer. Amém? Porque a hora que amanhecer, aleluia, a hora que amanhecer, as misericórdias dele se renovam. Aleluia. Mantenha-se focado, mantenha-se aberto no Senhor, mantenha-se com o teu coração nele, e vai passar. E a luta vai passar. Mantenha-se em paz. Vai passar, virão outras, mas fica tranquilo, aprenda com essa, porque você precisa vencer essa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai bater palma, bate com força para Jesus aí. Aleluia. Aí o rei diz assim: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei vai olhar para Daniel e ver que Daniel não aconteceu nada com ele. Eu imagino o rei, na pele do rei, olhando, falando: mas o que? Olha, ele não comeu. Todo mundo que cai aqui dentro não sobe nem osso. Não comeram ele. Ele pega Daniel, dá uma olhada, mas não tem nenhum arranhãozinho. E fala que ele se alegrou muito por ver Daniel passar por aquilo. Deus coloca pessoas perto de você para sustentar a tua paz, que se alegram muito quando as coisas dão certo na tua vida, viu? Tem muita gente que se alegra com você quando as coisas dão certo. Tem muita gente que estão jogando você na cova dos leões, mas tem muito com você torcendo por você. E no tempo certo você vai ver, a hora que Deus vai tirar você desse cativeiro, você vai olhar e vai falar: puxa vida, como tem gente que torceu por mim. Como tem gente que andou comigo. Como tem gente que olhou para você e falou: puxa, eu creio no seu Deus. Eu acredito que Deus tem coisa na tua vida. Então para de olhar para aqueles que arrancam a paz do teu coração. Para de olhar para a gente que só chega na tua vida e arranca a paz. Tem o poder do dia começar bem. Você começa o dia cantando, né? E alegria, aleluia. Quando você chega no teu trabalho, chega uma pessoa, parece que aquela pessoa é a pessoa enviada do campo para arrancar a tua paz. Quando você olha para a cara dela, você fala: puxa, a vida já chegou. Aí quando dá 15 para o meio-dia, 11h30, você já está sem paz, querido. A paz que você recebeu no culto do domingo, você já perdeu na segunda às 10h30 da manhã. Na verdade, você já está querendo pegar pelo pescoço aquela pessoa. Não se dê esse luxo, deixa as coisas passar, fica tranquilo, você está em paz. Ou quando você começa o projeto de Deus na sua vida, porque eu vou começar um projeto do Senhor agora, Deus colocou esse projeto no meu coração, aí com certeza vai vir aquele enviado do diabo e vai falar para você: não vai dar certo. Tudo bem que tem coisa na vida da gente que a gente tem que pontuar, porque tem coisa que realmente pode ser que pode dar certo de outra forma, mas tem o capeta dos infernos e fala: não vai dar certo. Puxa, é muito bom se desse certo, mas não vai dar certo. Que suga a sua energia, que arranca a sua paz, e aquilo que você estava fazendo com tanta força, com tanta graça do Senhor, aí vem, some, esvazia de você. Os pacificadores são seguidos pela paz. Amém? Não é uma paz fingida, porque existe um amor fingido. Não vos ameis com amor fingido, então também não tenham paz com uma paz fingida. Não tenho paz com uma paz fingida, tenho uma paz com uma paz verdadeira. Não, eu estou em paz no Senhor. Sim, eu estou em paz no Senhor. Olha que interessante aqui também, diz assim:
Versículo 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele e seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam os ossos. Sabe o que é esmigalhar ossos? Quebrar a estrutura, moeram a estrutura deles. Aqueles que projetaram a caverna, que projetaram a queda de Daniel, aqueles que projetaram a sua queda, e agora você pentecostal um pouquinho com você, aqueles que projetaram a sua queda, cuidado, porque é eles mesmos que entrarão na cova que você deveria estar. É eles mesmos que projetaram a cova, e olha, fica observando e você vai ver os ossos serem esmigalhados. Os ossos não vão ficar em pé, toda a estrutura das trevas contra você vai cair por terra. Amém? Porque tem uma força, aleluia, pode, é para ele, aleluia, tem uma força de Deus, tem uma força de Deus, querido, e a força de Deus, a resistência da força de Deus, qual que é a prova das coisas? A prova das coisas é o tempo. Dê tempo ao tempo para todas as coisas, porque tudo que é ao teu respeito de Deus, tudo que Deus falou com o teu respeito, Ele vai cumprir, amém? Só dá um tempo para as coisas, porque Deus vai fazer acontecer. O que Deus pede para você? Só uma coisa que Ele pede para você: não desista, só isso. Puxa, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer. Deus não fala, não te interessa como você vai fazer, fica tranquilo. Tem hora que você não tem que nem receber a instrução de Deus, você só não pode desistir, é só isso que Ele pede. Imagina se Daniel fala: puxa vida, agora eu vou para covas, vou para essas covas, e agora como é que fica? E ele começa a ficar ruim, e ele fica em depressão, talvez ele infartava antes de entrar lá dentro, talvez ele morresse antes de cair lá dentro. Fique em paz, Deus está no controle, amém? Fique em paz, o Senhor é o teu escudo, é o teu broquel, o seu socorro bem presente na tribulação. Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus que sabe tudo o que você está vivendo. E diz assim, no versículo 25, e olha aqui o que o rei faz. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram na terra, em toda a terra. Dario pega e vai escrever um outro édito, uma outra lei, e ele vai escrever para todas as pessoas, porque tinha muitas pessoas naquela terra, e ele escreve uma ordem. Hoje, quando você manda uma carta para alguém, te manda alguma cordialidade, explica, olha, uma cordialidade, não, aquilo o que está escrito aqui, a paz vos seja multiplicada, não é uma cordialidade, é uma ordem. O rei não perdia tempo mandando boas-vindas, não, o rei não perdia tempo, o rei não perdia tempo amaciando ninguém, ele dava ordem, e a ordem que ele dá aqui é que a paz vos seja multiplicada. Espera aí, a paz vos seja multiplicada, multiplicada a partir de onde? Da paz que estava em Daniel. A todos agora, e sejam multiplicadas, porque alguém suportou e creu no seu Deus, e Deus o livrou das covas dos leões, e esse Deus que livrou é o Deus promotor da paz. Então a paz que está nessa pessoa seja multiplicada para todos vocês. Tem gente perto de você que está observando você, que está vendo você, que está torcendo por você, e a hora que você sair, que as coisas se resolver, essas pessoas serão atingidas pela paz que está na tua vida, amém? Tem gente que vai ser afetado pela paz que está em você, então por isso não desista, Deus vai te honrar, Deus vai colocar a paz perto das pessoas, não desista do teu chamado. E muitas vezes as coisas aconteceram contra para que não acontecesse. Não desista, não pare, não olhe para as pessoas, olhe para a cruz, olhe para o reino, olhe para aquilo que Deus vai fazer. Olha a sua vida como está crescendo, está avançando. Por quê? Porque em nome de Jesus você está entendendo esse caminho da paz na tua vida, amém? Porque paz segue pacificadores, paz segue pacificadores. Versículo 26 fala: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e para sempre permanente.
e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio não tem fim. Ele livra, Ele salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel das covas dos leões. Ele está falando assim, olha, esse Deus de Daniel, ele livra, Ele opera, Ele salva, porque eu vi Daniel sendo salvo dessa cova. O maior testemunho para você ganhar as almas para Jesus, que você tanto ora e que pede para elas se convertam, o maior testemunho seu é a sua própria persistência na sua paz, que excede todo entendimento. Eu não consigo começar o meu dia. Por que que eu oro? Por que eu oro? Porque eu tenho muitos afazeres todo dia. Então eu oro porque eu tenho aulas para ministrar. Tem dia que eu começo a dar aula de manhãzinho e vou terminar 10h30 da noite. E aí eu tenho muitos alunos para atender, muitos problemas dos alunos para atender. Quem é professor aqui sabe. Eu dou aula para, acho que uns 120 alunos mais ou menos. Um pouquinho menos talvez. Em 2 faculdades, dentro da mesma universidade. Então é muita luta. Eu, além disso, eu também sou pastor da igreja. E tem os projetos da igreja que acontecem. Então o projeto tem que acontecer, tem que orar, tem que mostrar a Deus, tem que apresentar. Muitas coisas não saem do jeito que a gente queria que saísse, e a gente tem que apresentar, e a gente tem que orar. Cada dia é um dia diferente, para mim nenhum dia se repete. Cada dia é um dia diferente, porque amanhã eu já tenho reunião cedo, né, de oração com Deus. Depois da reunião eu tenho os meus afazeres, que são um monte, e à noite eu já estou com os homens, já atendendo os homens. No outro dia já é um outro dia que segue também do mesmo jeito. E depois tem um GC em casa, inclusive, e um monte de coisa acontecendo, benção. E eu gosto muito de estar ativo no Senhor, eu gosto disso. Mas para eu vencer isso eu tenho que orar. Eu só venço isso se eu orar. Então eu começo o meu dia em oração todos os dias. Eu começo o meu dia em oração todos os dias. Por que eu oro assim? Porque se eu não orar eu não venço. Está entendendo? Eu não creio que com você seja diferente. Porque você também tem muitas coisas para você vencer durante o dia. Começa a batalha de manhã e vai para muitas coisas. Você tem que enfrentar muitas coisas. Você tem que enfrentar o diabo, a mentira do inferno. Você tem que enfrentar o mau humor das pessoas. Você tem que enfrentar e ainda levar a palavra de Deus onde você estiver. E eu creio que o que você não pode perder é a sua paz. E a sua paz não pode sair do teu coração. Porque o dia vai acontecer. O dia vai ser doido. Vai ter muita coisa para você resolver. Mas se você orar a Deus, Deus vai mandar o anjo e vai fechar a boca do leão e vai acalmar a tempestade, que as garras do leão não vão te fazer dano algum, apesar de ainda você estar passando no meio dos leões. Se Deus trouxe essa palavra para você hoje, querido, é porque alguma coisa aí Deus está querendo dar uma mexidinha aí. Deus está querendo falar, opa, peraí, você quer resolver do seu jeito você vai dar com o burro na água, do seu jeito vai dar ruim de novo, do seu jeito não vai dar certo. Não, mas sabe o que é? Que se eu não fizer alguma coisa, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Sim, você tem que fazer, depois que a sua paz estiver guardada, aí você pode fazer. Depois que o seu dia estiver consagrado, depois que a sua vida estiver nele, aí você deve fazer, porque aí o que você fizer, você será vitorioso. Agora, existe o seu compromisso com Deus, para que se mantenha a paz no teu coração. Sabe uma das coisas que eu ensino para orar, quando as pessoas vão orar? É que tem dia que a gente está numa cova tão grande. Tem dia que você olha e você vê só leões em volta de você. Tem dia que você olha e você já vê uma outra cova, inclusive depois que você sair daquela.
Tem dia que tem coisas que estão difíceis na sua vida. E quando essas coisas não estão fáceis, está difícil para você, quando você vai orar, é difícil até de orar. A gente tem dificuldade até no orar, a gente não consegue nem expressar, de tão difícil que às vezes as coisas são. Uma das coisas que eu ensino para você sobre oração é que como você chegar nesse ambiente e sair do meio dos seus problemas e entrar em Cristo e sair daquelas coisas que te agarram e entrar no Senhor e desfrutar da paz dele. E quando você levantar de um tempo de oração ao Senhor, você sair como leão, você sair fortalecido como leão. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Você está saindo daqui hoje, eu estou liberando, estou sendo profeta agora em você. Em nome de Jesus, acabou o seu tempo de gatinho, de miau, agora vem um rugido no teu coração, amém? Agora o inferno vai conhecer quem você é. Agora o inferno vai conhecer qual é a tua posição no reino espiritual. Agora o inferno vai conhecer quem você é, porque até agora você talvez tenha parado no meio das circunstâncias e chorado no meio delas. Não, agora você vai caminhar como vitorioso em nome de Jesus. Não vai ser nada que vai tirar a sua paz, nada vai arrancar a tua paz. Você vai resolver as coisas com paz no seu coração. É o que Deus está liberando para você em nome de Jesus. Amém?